Bom dia, igreja. Graça e paz do Senhor, amém? Nas séries que a gente faz, às vezes nós temos que parar e nós temos que reforçar algum imperativo confessional que nós temos. E nós optamos, por este mês de outubro, começo de novembro, estarmos reafirmando alguns imperativos confessionais que têm a ver com o nosso conjunto de coisas que nós cremos, né? Nós cremos que é somente pelas Escrituras, nós cremos que é somente pela fé, nós cremos também que é somente pela graça, nós cremos que é somente por Cristo e também tudo é somente para Deus a glória. Nós usamos as expressões em latim, que é sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo glória. Mas nada significa mais do que somente por estas coisas. E hoje nós chegamos em somente Cristo. Eu já falei para vocês em outras vezes que se você tem que gastar tempo nesta vida aqui para aprender e conhecer algo, conheça o seu Salvador. Conheça a sua obra. Conheça quem Ele é, o que Ele fez enquanto aqui e o que Ele preparou já para o tempo que há de vir. Conheça os seus ofícios. O Lucas falou muito bem dos seus ofícios. Conheça as suas duas naturezas. Ele tem duas pessoas, são duas naturezas. Conheça o seu Salvador. É pelas vestes dele que você vai ser admitido numa festa diante do Pai. É pelos seus méritos que você é admitido. Quando o Pai olha para você e você está confessando os seus pecados, não são os seus méritos que Ele olha, mas é o sangue aspergido de Cristo na cruz, e o Santo dos Santos diante do Pai, que o habilita para ser perdoado e ser aceito no povo de Deus. Amém? Uma coisa muito interessante sobre as Escrituras também, só contar um relato, não é meu, mas pode ser meu, porque já passei por isso. Quem aqui conhece Augusto Nicodemos? Já ouviu falar dele? Ele é um grande pregador brasileiro, ele é muito humilde, inclusive muito simples, da igreja presbiteriana. Aliás, a conversão dele se deu no Batista, e depois quando jovem, ele acabou indo para a presbiteriana por diversos motivos lá, que nem tem a ver com a teologia. Mas, uma vez, Augusto Nicodemos, ele pastoreava numa igreja em Goiânia, Goiás, e ele relata, ele coloca isso publicamente, você vai achar isso na internet, ele colocando em vídeo, e ele estava muito ferido na alma. Muito ferido. E ele tinha muitos amigos aqui em São Paulo, tem diversos que inclusive faz blog juntos, né? E ele marcou com alguns desses de vir para São Paulo e poder se assentar e abrir seu coração, sentar como amigos e irmãos na fé, para encontrar cura para sua alma. E ele pegou o carro dele, são mais ou menos quase 10 horas de viagem de Goiânia até São Paulo ou mais, e ele entrou no carro e veio dirigindo, ele ligou o rádio e colocou a Bíblia em áudio, que é o que ele queria ouvir, e colocou a Bíblia em áudio, então ele veio dirigindo o tempo todo, ouvindo a Bíblia em áudio, chegou em São Paulo, infelizmente os seus amigos não puderam receber porque tiveram compromissos urgentes e cada um foi para um canto, e ele se viu sozinho novamente e ele não tinha alternativa, ele voltou para Goiânia, voltou ouvindo a Bíblia no carro, e para surpresa dele, ele falou assim: quando eu cheguei, eu estava curado da minha alma. A palavra de Deus, ela é para o seu benefício, ela serve para a sua cura, a sua salvação está aqui, está descrita e prescrita aqui. Hoje eu vinha conversando com a Débora no carro, existe um princípio das Escrituras, a palavra é difícil, mas é interessante, é perspicuidade, no sentido de que você pode abrir isso aqui, não importa o quão leigo você seja, né? Mas você pode ler aqui e você vai encontrar o básico para a sua salvação, você vai compreender. Deus, o Espírito Santo vai te iluminar para que você compreenda o suficiente para você crer ou não crer, né? Crer ou não crer. E eu creio que se você crer, você é eleito. Se você não crer, você não é eleito. Mas
é o suficiente para você compreender e o suficiente para você entender quem é Cristo. E aí, é claro, Deus usa os seus pregadores, os seus mestres, os doutores da lei, da palavra, os pastores, os presbíteros e tantos outros dons que há no corpo para elevar a sua compreensão a respeito das coisas de Deus. Mas o suficiente para que você compreenda para a vida e para a salvação estão aqui e você consegue alcançar. Leia a palavra. Então, se você está numa dúvida, se você acompanha o WhatsApp, o Telegram, ou o seu Instagram, ou o seu Facebook, ou tantas outras coisas, ou a palavra, eu digo para você, leia a palavra. Eu quero fazer uma maratona no Netflix, leia a palavra. Mas agora eu tenho Netflix. Não, leia a palavra. Se você não tem tempo de fazer outra coisa e só tem tempo para aquilo, busque a palavra. Aqui é fonte de vida, gente. Aqui é fonte de saúde espiritual, inclusive física, né? Muitas enfermidades que nós temos, elas vêm daqui e daqui. Nosso corpo padece porque nós necessitamos de cura. Eu quero que você abra então Colossenses. Nós vamos somente aqui sobre Cristo, e é o que nós vimos fazendo em Lucas, mas aqui é mais um texto mais aprofundado, mais condensado sobre a pessoa de Cristo. Então abra capítulo 1 de Colossenses. Se você já ouviu falar sobre a carta de Paulo aos Colossenses, é interessante que Paulo, quando escreve para a igreja de Colossenses, a cidade chama Colossos, né? Ele não conhece a cidade, ele não conhece a igreja, ele conhece alguém chamado Epáfras. Epáfras estava em Roma quando Paulo estava na prisão domiciliar em Roma. Paulo ele teve que apelar ao imperador romano, porque ele foi julgado e preso lá. Ele ficou alguns anos lá em Jerusalém, foi em Cesareia, ele foi levado para Roma e ele ficou em prisão domiciliar por mais ou menos 2 anos. Ele pagou do seu próprio bolso para ficar hospedado numa casa, ele alugou uma casa. Existia uma guarnição, né, pretoriana, que é a própria guarda imperial, né, que cuidava de Paulo, ficavam revezando. Por isso que fala que todos os da casa de César o ouviram, porque eram os próprios guardas que estavam ali. Ele pregava com os guardas diuturnamente, e estes guardas trocavam guarda lá na casa do imperador também. Então por isso que ele fala que todos da casa de César o ouviram. E ali Paulo esteve com seus amigos, aqueles que o seguiam, inclusive Lucas, muito provavelmente estava com Paulo ali, onde ele escreve diversas cartas. Provavelmente Davi Lucas escreveu Atos, e há quem diga que Paulo escreveu Hebreus, provavelmente Lucas também. Então assim, mas não é, isso é mistério que só Deus sabe, e só vai ser revelado na glória quem escreveu Hebreus. Mas uma das cartas que Paulo escreve ali é Colossenses, e ele escreve essa carta junto com Filemon, a carta a Filemon. Filemon é uma carta pessoal, né? Não sei se você lembra de Onésimo, né, do escravo fujão. Ele não só fugiu, roubou o seu senhor, e era Filemon, foi, e parece que ele estava preso em Roma porque ele aprontou, né? Estava lá perambulando por Roma, e ele conheceu Paulo, ele foi levado ao evangelho por Paulo. Paulo conheceu a história de Onésimo, aí Paulo chega e convence-se que agora você é uma nova criatura em Cristo. E eu conheço Filemon, eu conheço o cara de onde você fugiu e quem você roubou. Ele é piedoso, ele conhece o Senhor, é salvo, ele é um servo do Senhor, é irmão em Cristo. Você vai voltar lá e vai pedir perdão para ele, e eu vou te mandar uma carta junto, porque eu conheço esse meu irmão na fé, e eu sei que ele vai te perdoar, mas eu vou mandar essa carta. Inclusive Paulo fala para ele que se Onésimo o onerou em alguma coisa, ele paga do próprio bolso, né? E Onésimo realmente volta, e tudo indica que Onésimo se torna depois um missionário, porque o próprio Paulo pede para que devolva depois Onésimo, para que ele fosse útil no ministério. Mas junto com essa carta ele manda também a carta à igreja de Colossos, que é a carta aos Colossenses, que ele conheceu através de Epáfras. Interessante, né? Só que Epáfras, ele trouxe um relato tão vivo, tão detalhista sobre a igreja, que Paulo tinha condições de amar essa igreja e de passar para escrever coisas muito importantes da igreja. O que estava acontecendo em Colossos para Paulo escrever para Colossos? Lembra para vocês? Nenhuma carta do Novo Testamento é escrita sem que haja um motivo por trás. O problema de Colossos é que existia uma heresia que mais tarde foi chamada de heresia dos Colossenses, ou heresia de Colossos,
né, que estava graçando a cidade, a igreja, né? E o que era essa heresia, basicamente? Era uma heresia muito primordial, mas ela tinha algumas características. Era, desculpa a palavra, uma mistureba de coisas. Não sei se você conhece um pouco da história do Brasil. Quando os portugueses chegaram, os portugueses eles eram católicos, romanos, né? Eles chegaram e junto com as caravelas portuguesas vieram logo depois algumas... Tem um nome que dá para isso, mas, por exemplo, um dos que vieram de lá, de Portugal, são os jesuítas, né? Quem já ouviu falar do Padre Anchieta, né? Da rodovia Anchieta, mas o Padre Anchieta, ou da fundação, né? Toda Anchieta, era um jesuíta e ele veio para catequizar os colonos aqui da coroa portuguesa, né? E uma das formas que os romanistas, né, usam para dizer que agora alguém é da igreja romana, era a catequização, na verdade, era muito sincretista. Então eles vieram e encontraram muitos índios, né, muitos nativos, e aí eles começaram a entender como que era a cultura nativa e a misturar coisas da cultura nativa com aspectos do cristianismo. Então nós temos o tal do sincretismo religioso. Quer ver só uma noção para você do que é sincretismo religioso? Não tem a ver com a colonização do Brasil, mas por que a gente comemora Natal em 25 de dezembro? Onde na história ficou provado que Jesus nasceu numa madrugada de 25 de dezembro? É muito mais provável que tenha sido lá para setembro ou até março. Não há certeza sobre esse período, mas tem a ver com o sincretismo religioso católico na Europa, né, dos vikings e do povo celta e aquela coisa que era uma data que eles usavam para o do sol, né? Então há um sincretismo religioso. Há um sincretismo religioso naquelas festas católicas no meio de ano. Aqui em Colosso acontecia algo muito semelhante. Era algo muito parecido. Então eles misturavam a fé cristã com aspectos da fé judaica, com aspectos da filosofia grega, do gnosticismo que estava naquela região toda. Então era uma mistureba de coisas. Então eles entendiam que a salvação ela podia vir de uma evolução do pensamento, da aquisição de um conhecimento superior e místico. Isso é gnosticismo. Algo que é secreto, algo que é obscuro, algo que só é revelado aos que foram inseridos nesse método de conhecimento, que não era aberto, não havia perspicuidade, por assim dizer, nesse gnosticismo. Mas não só isso. Lembra que nós pregamos Hebreus capítulo 1, quando fala que antigamente a revelação inicial lá foi dada por anjos, mas era uma revelação incompleta e ela se tornou plena, suprema, definitiva, completa em Jesus Cristo. Mas ela vinha através de anjos. Então havia uma cultura no meio dos colossenses de adorar a anjos. Eles buscavam revelações angelicais, eles buscavam adoração aos seres angelicais, mas às pessoas dos anjos. Mas não só isso, um aspecto nefasto do gnosticismo, nós vimos isso talvez na carta de 1 João, há muito tempo atrás, é que no gnosticismo entra um negócio bem esquisito, né? Que existe uma separação, isso é uma filosofia grega antiga, que é a separação entre espírito e matéria, sendo que o espírito é bom, elevado, a matéria é ruim e ela é degradada. Então essa junção espírito e matéria, meio que degrada o espírito. Então a matéria tem que haver uma separação. Por isso que nos gregos era loucura para os gregos concatenar que Jesus tivesse as duas naturezas, sendo Deus e homem. Não pode ser. Na cabeça deles não podia ser, porque a matéria é má, o espírito é bom. Então Jesus não pode ter um Deus homem. Para eles era uma concepção, era um escândalo. Era um escândalo. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele está lutando contra a heresia colossense. A carta aos Colossenses, ela é um manifesto de defesa da supremacia do Filho.
sobre todas as coisas. Então o tema do sermão de hoje é a suprema suficiência de Cristo. Então abra, por favor, capítulo 1. A partir do versículo 9 eu vou ler, um texto um pouquinho longo, se vocês tenham paciência, nós vamos nos concentrar mais no meio depois desse texto. Por que a partir do versículo 9? Porque Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está orando pelos Colossenses, ele está explicando qual que é o procedimento dele em relação aos Colossenses. Olha só. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, ou ouviu a fé dos Colossenses, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo já está pedindo para que haja um esclarecimento na mente deles a respeito dessas coisas espirituais, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Só um adendo. A filosofia gnóstica, ela fazia mais um problema. É disso que Paulo está falando aqui. Assim como ela falava que o espírito é exaltado e o corpo é mau, a matéria é má, o que fizesse na matéria, no corpo, não afetaria o espírito. Então a promiscuidade era defendida, era vivida entre eles e achavam que era normal, inclusive na igreja de Deus. É disso que Paulo está falando, sobre viver uma vida de modo digno do Senhor, né? Mas ele continua, versículo 12: dando graças ao Pai. Olha que interessante, agora entra uma frase que é espetacular: que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Tem alguma palavra diferente de idôneos aí? Pode falar. Capacitou. Capacitar. Capazes. Dignos, né? A palavra idôneo, apesar de demonstrar maturidade, ela diz sobre habilitado, uma pessoa que foi habilitada, foi capacitada, foi tornada capaz de. Não vem da pessoa, alguém o deu, e aqui diz que Deus fez estes idôneos, ou capazes, ou habilitados à parte que vos cabia na herança dos santos. Paulo já está dando uma pedrada aqui, né? Então assim, olha, a fé que vocês têm, ela não vem nem de vocês, vocês foram habilitados para receber a herança dos santos na luz. Mas ele continua, versículo 13: Ele, quem? O Pai, Deus Pai, Ele nos libertou do império das trevas. Por isso que eu falo que você tem que ler a palavra. Esta frase apenas, ela já dá pano para muita manga, já resolve muita coisa no seu coração, ela já resolve milhares de problemas na sua mente, problemas que você conhece e problemas que talvez você nem venha conhecer, que você enfrenta. Ele nos libertou do império das trevas. Você não está mais preso à urgência daquele agora eu preciso me satisfazer, agora eu preciso resolver, agora eu preciso viver minha vida agora. Você não precisa mais, você está liberto do império das trevas. E não só isso, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus faz o que? Ele não só habilita um povo, o torna capaz de receber essa herança, ou de participar dessa herança, liberta este povo do império das trevas, pega este povo e o insere no reino do Filho do seu amor. Ele arranca das garras do cativeiro e o insere debaixo ou dentro do reino do seu Filho. Você entendeu isso? Coloca o motorzinho da sua mente para trabalhar a respeito do que isso significa em sua vida. Você não só foi habilitado
a participar da herança dos santos na luz, mas você foi liberto do império das trevas, e Deus Pai te arranca do império das trevas e te insere no reino do Filho do seu amor. Aí Paulo começa a falar do Filho, no qual temos redenção, a remissão dos pecados. Aqui nós podemos parar de novo, desculpa. O Evangelho, ele significa boas novas, não é isso? Evangelho, boas novas. Só que só existe boas novas se existirem más novas, más notícias, não é isso? Então o que Paulo está fazendo aqui? Vocês foram habilitados. Deus libertou vocês do império das trevas, arrancou vocês dessas garras e inseriu no reino do seu Filho, que dá a redenção e a remissão dos pecados. Então você estava inserido no império das trevas por algo. O pecado te aprisionou no império das trevas. É isso que Paulo está falando aqui. Só que agora Paulo vem falar da suficiência de Cristo. Por que Cristo é suficiente para nos arrancar do império das trevas e nos colocar no reino, nos habilitar para a herança dos santos da luz? Olha o que Paulo fala a respeito deste, que é o Filho de Deus. Este, quem? O Filho. Este é a imagem do Deus invisível. Espetacular isso aqui. O que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3? Que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, quando nós estudamos teologia, nós entendemos que em Deus não há nada que não seja Deus. Todos os atributos de Deus, eles são plenos, completos. Não existe sombra de variação, como diz em Tiago 1,17, que não há variação ou sombra de variação em Deus. O humor de Deus não faz assim. Deus é impassível no seu humor. Ele não muda os seus sentimentos. Ele não muda a sua disposição. Deus ama eternamente, mas Deus odeia eternamente o pecado. Deus é misericordioso completo e plenamente. Deus é gracioso plenamente, mas Deus é justo eternamente. Assim como Deus ama plenamente os seus eleitos eternamente, Ele odeia eternamente o ímpio no seu pecado. E o seu juízo paira sobre a cabeça do ímpio no seu pecado. Deus não muda os seus sentimentos. Deus não vai te amar menos amanhã do que ama hoje. Deus não vai ser menos gracioso com você amanhã do que é hoje, ou mais ou menos misericordioso, a depender da cara que você acordou de manhã. Seu cabelo tá... O barbeiro excedeu, né? Cortou muito. Não, Deus não vai te amar menos por isso. Ah, você colocou um short meio rasgado. Deus não vai te amar menos por causa disso. Porque a sua salvação não está ancorada nos seus méritos. A sua salvação está ancorada na pessoa, na obra de Jesus Cristo, que é o seu Filho. Aliás, a habilitação para ser apto para a herança nem veio de você. Não foi algo que você quis, buscou, desejou. Deus mesmo os fez idôneos, capazes para isso. Mas ele fala que este Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Tem uma palavrinha chamada ectípica. É difícil, né? Mas ele fala assim que é a cunhagem de uma medalha, de uma moeda, é a cunhagem original, que não tem
que faz todas as outras cópias, não tem nenhuma, é a única, é a original, é a que imprime em todas as outras. Jesus, ele é a essência do próprio Deus. Ele é o próprio Deus, como diz lá em João. Mas aí Paulo adianta uma palavra que ela é complicada aqui. Ele é o primogênito de toda a criação. Opa, peraí, ele é o primeiro criado? Não, Jesus não foi criado. Assim como João diz que ele estava com Deus desde o princípio e ele era Deus. Mas a palavra primogênito aqui não significa primeiro criado, ele significa preeminente. É o cabeça, está acima de todas as coisas, é quem é a fonte. Então Jesus, ele é o preeminente, ele tem a supremacia, ele é o supremo, é a fonte de toda a criação. Paulo está embasando por que Jesus ele detém a supremacia sobre todas as coisas. E está dizendo para os colossenses por que ele é o suficiente. E os colossenses não precisam mais buscar as ideologias que estão andando e zanzando pelas ruas de Colossos. Só que essa introdução de Paulo, do versículo 12 até o 15, há quem diga que era um credo primitivo da igreja, feito por Paulo, escrito por Paulo, é um credo. Assim como nós declaramos algumas coisas, Paulo ensina para a igreja alguns credos, ou se declarem essas coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. E a partir do versículo 15 até o 20, ele faz duas coisas para explicar a respeito da primogenitura, por assim dizer, de Cristo sobre todas as coisas. Não que ele seja criado, mas ele é o cabeça de todas as coisas. Versículos 16 a 17 fala que Jesus, ele é a fonte da primeira criação. Olha o que diz: pois nele foram criadas todas as coisas. E aqui nós escutamos ecos de Gênesis capítulo 1. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as que nós podemos ver, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esses dias atrás, não sei se você conseguiu ver nos céus, eu não consegui, tentei, não deu certo. Tinha um cometa, né? Tinha até um nome, acho que era C3 2000, lá na pedrada, mas um númerozinho lá. Ao pôr do sol de uns dias, eu amanhecer de outros dias, não consegui ver. Queria muito, não deu. Ele criou. Os astrônomos, eles dizem que Júpiter é um planeta imenso, um planeta gasoso. Meus filhos amam esse negócio, né? Júpiter no sistema solar é o maior planeta. E é muito interessante que a posição de Júpiter no sistema solar, ele é uma espécie de um grande ímã e atrai para si asteroides, planetas, o que for, que não bate na Terra. A Terra está protegida. A Terra tem um guarda-costas imenso chamado Júpiter. Ele criou. Ele criou todas as coisas. A Terra, ela está numa distância perfeita do Sol. Se a Terra tivesse questão de graus fora, questão de um pouquinho mais para fora, um pouquinho mais para dentro, em relação ao Sol, em relação aos outros planetas, não haveria vida na Terra, como nós conhecemos. Ele criou isso. Ah, mas os astros giram, esses cometas passam, ele sustenta isso em suas mãos. Essas coisas subsistem por causa dele e por ação dele. Ele não deu corda no universo e soltou os planetinhas voltando um em volta do outro e vou passear e foi fazer outras coisas. Não, ele está consciente de tudo isso neste momento a respeito de todas as coisas que estão acontecendo. Amém. Você talvez não veja. Eu achei interessante. Você viu aqueles pessoal que põe na internet aquele time-lapse, né? Coloca a câmera filmando durante muito tempo alguma coisa, então você vê os astros passando. Mas tem gente que teve a pachorra de colocar a câmera filmando plantas. E você vê a planta crescendo, gente.
Imagina quanto tempo essa câmera não ficou lá, a planta crescendo, ela vai rodando e vai abrindo, não sei o que, tal. Ele fez isso. E ele está fazendo isso acontecer neste momento. A grama, neste momento, vocês não podem ver, mas está crescendo. A grama que foi aparada dias atrás está crescendo agora. E ele está tomando conta disso. Os pardais estão voando de árvore em árvore, estão encontrando insetos para comer. Não é porque eles têm muita sorte ou porque são muito espertos. É porque o Senhor dá de comer as suas aves. Ah, mas Fábio, teve uma passarinho que morreu, caiu ali na moita ali. Ele sabe. Ele sabe. Assim como ele sabe que os fios da sua cabeça estão caindo. Ele sabe quantos tem, inclusive. Ele sabe a cor. Aí o pessoal acha que é tudo, né? Tudo pretinho, bonitinho. Não, ele sabe que ele é branco na sua raiz. Né? Ele sabe. E ele sustenta. Todas as coisas foram criadas por meio dele. Para ele. E ele subsiste. Essas coisas subsistem por causa dele. É disso que Paulo está falando. A pessoa, a supremacia, a suficiência de Cristo. Toda a criação, lá do Gênesis até hoje, só existe por causa dele. Inclusive aquilo que você não vê. Os reinos espirituais, sejam eles angelicais, sejam demoníacos, foram criadas por ele, por meio dele e para ele, como diz lá em Romanos capítulo 11. Ele é antes de todas essas coisas. É ele quem sustenta pela palavra do seu poder todas essas coisas. Só que tem uma coisa interessante sobre essa criação. O que aconteceu em Gênesis 3? A queda. É interessante porque o homem ele foi criado coroa, ele é a coroa da criação de Deus. O homem é o ápice da criação de Deus. E Deus o colocou como governante da sua criação. O homem é como se fosse um sacerdote no jardim do Éden. Ele deveria guardar e proteger. Ele deveria cultivar o jardim e proteger o jardim. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. A serpente veio, convenceu Eva e ele pecou também. E a queda se deu em toda a criação, e não é só no homem. Toda a criatura geme e chora, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Você vê essas desgraças ecológicas acontecendo? Isso é decorrente da queda, gente. Você vê morros desmoronando, você vê morros derretendo, terremotos e tantas outras coisas, isso é decorrência lá de trás. Só que é interessante que Jesus não só é supremo sobre esta criação que nós vemos aqui, que está quebrada e está destinada ao fogo, que está destinado um dia a acabar, mas olha o que diz versículos 18 a 21. Ele, esse Jesus, o Filho de Deus, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Olha só, para a sua obra, aqui nós somos membros uns dos outros, nós somos o corpo de Cristo, mas este corpo não existiria, não subsiste, não se mantém sem sua cabeça. A cabeça é Cristo. Ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, de novo, ele é preeminente sobre os mortos que se ressuscitarão e serão o novo povo de Deus. Para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. A palavra que, para a gente, só para conhecimento, chama pleroma. Em Jesus, ele é pleno Deus. E nele há plena salvação. Ele é suficiente para manter a sua criação, mas não só isso, ele também é o preeminente ou supremo de uma nova criação. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Lembra que eu falei que na queda do homem no Gênesis, toda a criação ficou quebrada.
E em Jesus, Ele é o ponto de virada. É nele que todas as coisas serão reconciliadas com Deus, inclusive a criação. Ele é o cabeça, o preeminente de uma nova criação no seu nome. Então Jesus, Ele é supremo, Ele detém a supremacia, Ele é suficiente para trazer a salvação para os colossenses, que está falando aqui. Então, os colossenses têm que parar de olhar para os rudimentos deste mundo, para anjos, para essas filosofias vãs, para esse sincretismo com as coisas deste mundo e pensar apenas em Cristo, porque Ele é o suficiente, somente Ele. Aí ele vem com uma conclusão disso: e a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Lembra lá atrás que Deus vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Como que Deus fez isso? Aí Paulo faz toda essa digressão, inclusive versículos 16 a 20 é um hino cristológico. Ele faz toda essa digressão para dizer no versículo 20: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É isso que Jesus faz. Deus habilita um povo, liberta do império das trevas, transporta para o reino do seu Filho, e é o seu Filho quem faz a redenção dos pecados, e devolve este povo para Deus habilitado de fato, reconciliado com Deus, através do seu sangue. Agora, o que Paulo faz com os Colossenses, versículo 23: se é que permaneceres na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo usa um credo, um hino cristológico e as consequências daquilo que Cristo fez, demonstrando que Cristo é suficiente e supremo para fazer todas as coisas e salvar. E fala para os Colossenses, viu? Se é que vocês permanecem na fé verdadeira, se é que vocês estão alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e foi pregado em toda criatura debaixo do céu. O que vocês têm buscado para a vossa salvação? Uma coisa interessante dentro da igreja é que você, ficando calado e ouvindo as orações, os cânticos e outras frases, você descobre a saúde espiritual do povo. Porque você começa a descobrir em que o povo de fato crê. É muito interessante ler mensagens de WhatsApp de igreja, ou as orações, não que eu quero que você continue orando, não estou falando que você está errado, não é isso, mas é hora que, de fato, aquilo que foi pregado no culto bate nas mentes, nos corações e faz eco, e a pessoa responde. Aí responde com declarações no WhatsApp, responde com orações, frases, orações na igreja, responde com as músicas que a pessoa gera ou as músicas que a pessoa escolhe cantar. Aí demonstra a teologia da pessoa. O que de fato aquele ensinamento está fazendo no coração da igreja. Eu tinha um professor, o Carlos Oswaldo, faleceu, ele falava que existem duas coisas muito didáticas na igreja, que é a oração pública e o canto congregacional. É didático, mas ao mesmo tempo ele demonstra o que de fato a pessoa crê. Então, ele tinha por hábito selecionar muito bem quem iria orar publicamente, quem inclusive, que músicas iriam cantar. Porque para o mais simples, ou que o entendimento ainda está chegando na fé agora, ele poderia ser levado a uma compreensão errada da fé. Aqui Paulo está falando para os Colossenses: vocês têm uma compreensão errada da fé. Você acredita naquilo que você
Tem gente que, como a expressão que o Lucas usou, né? A pessoa tem fé na fé. Né? A pessoa, você já ouviu isso? Olha, eu tenho muita fé. Aí você vai olhar para a pessoa, você não sabe no que ela crê, mas ela tem muita fé. E ela demonstra, e põe figurinhas, e põe frases, isso o quê? Ela tem muita fé, mas fé em quê? Não sabe, mas ela tem muita fé. Isso não salva. Isso não é fé salvífica. A pessoa está crendo na sua capacidade de crer, que nem ela sabe mensurar, porque ela não sabe em quem crer. A pessoa crê na sua capacidade de resiliência, de enfrentar um problema. A pessoa, já viu? Tem uma coisa muito interessante, né? Aí a pessoa, você ouve muito isso em reportagem de televisão, que acontece em crimes, a pessoa morre, mataram a pessoa, aí veio o pai, a mãe, mas ele era tão bonzinho. Mas por que ele estava fazendo com a arma? 3 horas da manhã, na frente da casa da outra pessoa, era tão bonzinho assim. Ah, mas ele era um filho tão querido. O que ele estava fazendo que atropelou 3 num sinal vermelho no meio da avenida às 2 da manhã? Ah, mas ele era tão querido. O que ele estava fazendo dirigindo, tendo bebido quase uma garrafa inteira de uísque? E escolheu matar ao dirigir seu carro. O que de bom tem nisso? Porque as pessoas têm uma religião própria hoje, da sua beatitude. As pessoas são boas naquilo que crê, na sua capacidade de crer, na verdade, porque é bonzinho. Bonzinho em quê? Nós somos caídos, nós somos quebrados, nós somos pervertidos, nós somos depravados depois da queda. Paulo está falando, se é que permaneceis na fé. Jesus é suficiente. Deus habilita o seu povo. Ele é suficiente. É para Ele que você tem que olhar. É nele que você crê. É nele que você confessa. Não é a sua capacidade. Não é os seus atributos. Não são as suas beatitudes, por assim dizer, deste mundo. Não é o seu currículo. Não é o seu LinkedIn que vai dizer se você vai entrar no céu. Desculpa a expressão. São Pedro não olha o LinkedIn. Desculpa aí. Não tem um RH no céu que quando você chega lá e olha o seu Facebook, o seu LinkedIn. Ah, você fez curso disso, isso, aquilo. Ah, você é teólogo, você fez mestrado. Ah, que legal, você fez doutorado. Puxa vida, né? Você não se tornou melhor por causa disso. Não é? Você era engenheiro. Rapaz, você criou um fusor nuclear. Olha só, você resolveu o problema da fome na África. Você trouxe cura para o câncer. Você é o cara ainda. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Uau, você era um filho obediente. Olha só, você respeitava seu pai, sua mãe. Você era um aluno exemplar na sua escola. Você não xingava o amiguinho. Você não jogava chiclete no cabelo da menininha. Não sei o que tal. Isso não habilita você. Nossa, você tinha a capacidade de crer incrível. Não sabia no que, mas você era um cara muito. Você cria, né? Isso não te habilita. Só Jesus, meu irmão. Só Jesus. Não é a sua capacidade de ser um bom pai. Não é a sua capacidade de ser uma boa mãe. Não é o seu esforço na madrugada para manter o seu filho abaixo de 40 graus de febre. E ainda no outro dia até acordar às 5 da manhã porque tem que trabalhar. Não é você viver com um salário mínimo, ter que pagar aluguel e sofrer e não tem. Isso não te habilita para o céu. É difícil. Mas isso não torna você mais próximo do céu. É só Jesus. Não é a sua capacidade de comprar um carro novo todo ano, de morar nos melhores bairros, nas melhores cidades, frequentar os melhores restaurantes, o melhor emprego. Isso não te habilita. Isso não te habilita. Não te habilita. É apenas Jesus. E é muito interessante que Deus os tornou idôneos, capazes, habilitados. Nem isso você pode, só Deus pode fazer. É Deus quem pega o seu povo e fala assim: sai do império das trevas e coloca dentro do reino do seu Filho.
debaixo da redenção que é em Cristo Jesus. Então, nesses dias que nós pensamos na reforma protestante, por que é importante pensar em somente Cristo? Tem frase que diz assim, tudo por Jesus, nada sem. Há quem diga que, só com Jesus, mas guarda o sábado também. Se não guardar o sábado, não vai para o céu. Não vai para o céu. Estou brincando, mas é verdade, é sério. É só Jesus. Mas pastor, ele quer vir para a igreja, só que ele precisa parar de fumar antes, ele precisa parar de fazer certas coisas antes. Peraí, a salvação é Jesus ou é a capacidade dele de abrir mão das coisas? Pastor, eu quero cantar, mas primeiro eu quero me batizar, mas primeiro deixa eu abandonar certas práticas. Eu preciso abandonar, eu sou muito boca suja, eu vou parar de falar palavrão primeiro, eu vou parar de visitar a casa da amante primeiro, eu vou me casar primeiro, aí depois eu venho para a igreja. Peraí, é Jesus ou é a sua capacidade de não pecar? Então eu quero que você pense nisso. Onde você deposita a sua fé? Eu não estou dizendo que após Jesus moer sua vida, que ele vai moer, você vai continuar igual. Jesus passa para a vida de uma pessoa e ele nunca deixa igual como ele encontrou, tá? Então a pessoa vai chegar toda cheia de pecado, estrupiado, cheia de machucado diante de Jesus, ele nunca vai sair igual, vai ser moído. Já viu um moedor de café? Então, ele vai fazer igualzinho, entendeu? Vai ser só o pó, mas um pó redimido, um pó salvo, assim, liberto do império das trevas, habilitado um povo novo. É disso que Paulo está falando aos Colossenses. Que os Colossenses estavam se apegando a doutrinas de demônios dos seus dias. E muitas vezes nós nos apegamos a doutrinas de demônios dos nossos dias. Nós trazemos para nós o secularismo, nós trazemos para nós a mandinga do povo deste mundo, nós trazemos para nós as crendices do pessoal do trabalho, a crendice do pessoal da internet, a crendice dos sites, não sei das quantas. Mas apenas Jesus, Ele é supremamente suficiente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua graça, te louvamos por tua bondade sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos habilitou um povo seu através da pessoa de Cristo. Ó Deus, se há ainda em nosso meio confusão a respeito de coisas que podem nos habilitar para o Senhor, para o reino do Senhor, que fora Jesus ou que acrescenta Jesus, muda o nosso entendimento, trabalha nossos corações para compreender a tua palavra quem é o Senhor Jesus e que nós dependamos dele. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.